a luz que ela emitiu hoje, você vai conseguir observar daqui a 2,5 milhões de anos. E a que a gente está vendo agora foi emitida há 2,5 milhões de anos atrás. Quando a gente está observando um ao outro, a gente está observando outra pessoa no passado. Porque a luz bate na pessoa e vem em direção a gente. São frações de segundos ali, mas a gente sempre olha o passado. Estamos aqui novamente em ritmo de férias, o IFCast Informar para Transformar. E antes de apresentar os meus convidados, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem, sigam as nossas redes oficiais do IFRO Campus Calama. Os nossos convidados hoje do AstroIFRO, o professor Rualo, que eu já conheço há um certo tempo, o professor Fernando e a Daniele, aluna e mulher no projeto do AstroIFRO. Mas não vai ser eu quem vai apresentá-los. Vou pedir para que vocês se apresentem, por favor, falem um pouco do projeto. Eu sou o professor Rualo Patrício, sou professor do curso de licenciatura em Física. Estou aqui desde 2016 e estou desde 2017 trabalhando com o tema de astronomia e astronáutica. Eu sou o Fernando, sou da área de informática, mas a astronomia é hobby desde criança. Então, quando a gente identificou que tinha um grupo, tinha os telescópios, né, o grupo já fazia algumas ações, aí eu começo a trabalhar junto com o grupo em julho do ano passado, né, e a gente começa com mais mãos, né, começar cada vez mais a trabalhar. Meu nome é Daniela Aguiar, como você tinha falado. Eu sou estudante aqui do curso de licenciatura em Física. Atualmente eu vou para o 7º período já vou me formar ano que vem, se os meus professores deixarem. Isso é importante. É bem importante. E quando eu entrei aqui no campus, eu sempre fui apaixonada por física, sempre fui apaixonada por astronomia. Desde o ensino médio eu conheci minha professora de física sempre me incentivou bastante a estudar sobre astronomia e a física, mais além do que a gente estudava ali dentro da sala de aula, né? E quando eu cheguei aqui no IFRO, eu encontrei o professor Alan e os meninos também que estão se formando esse ano, né? E a ideia do grupo ainda não estava tão formulada assim, né, professor? A gente só tinha os telescópios, fazia algumas observações ali, eu vi os meninos mexendo, e depois a gente foi solidando mais essa ideia do grupo do AstroIFRO, e a nossa intenção é vir mais e mais pessoas. Fica uma camisa caráter. Tá caráter, não tá? Tá, não tá lá. Tá, caráter, tá. Obrigada. Mas e como que se iniciou o AstroIFRO? Desde quando que a gente tem aqui na instituição? Bom, a página ela iniciou em 2018, né? Só que ela era utilizada mais para desenvolver e divulgar as fotografias, astrofotografias que eram tiradas tanto no campus quanto em casas de pessoas que eram participantes, né, do grupo. Por exemplo, o professor Celso tirava fotografias da Lua, de Júpiter e de Saturno. Eu também fazia algumas fotografias do céu profundo, né, de algumas constelações e também de algumas nebulosas. E a gente utilizava a página mais para fazer essa divulgação. A partir do ano passado, quando o professor Fernando entrou, a gente deu uma cara diferente para o AstroIFRO, né, especificamente para a página. A gente começou a divulgar as nossas ações escolares e também as ações daqui do campus que a gente desenvolvia, né? De quem veio essa ideia de começar a olhar os astros? Na verdade, aqui no campus a gente já tinha a UBA, né, que era a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E aí, em 2017 a gente fez uma atividade que era um projeto de ensino. Esse projeto de ensino ele se chamava Viajando pela Astronomia e Astronáutica. Ele tinha a função de fazer com que os alunos eles se preparassem para a OBA. Só que aí o projeto ele ganhou uma dimensão totalmente diferente, né? Ele extrapolou aquilo que a gente acreditava que seria. Chegou momentos que a gente praticamente encheu o auditório com alunos numa sexta-noite e alunos todos do médio. Então esse ano foi um ano bastante interessante que deu início assim, às atividades. Mas aí a formalização do grupo mesmo de pesquisa só veio do ano passado, não foi? Esse ano, começa a pedir do ano passado, esse ano ele é homologado. Então hoje já também é grupo de pesquisa homologado no CNPq e a gente já começa a preparar melhor nossas atividades com um olhar de pesquisa para o semestre que vem. Esse ano a gente focou bastante em ações de extensão, fazendo ações na observação, recebendo escola, algumas oficinas. E ano que vem a gente quer focar um pouco mais também na pesquisa junto com os alunos. E tudo começou com um hobby, né? Sim, foi com um hobby.
Então, tanto é que teve um dia que a gente juntou vários astrônomos amadores aqui, acho que deu em torno de 15 astrônomos amadores. A gente fez uma observação que a gente teve o maior público até então, né? Até então a gente teve o maior público dentro do Instituto Federal para fazer observações celestes. Eu vi um número bem alto, eu vi algo em torno de 1.500. Sim, naquela época foi bastante alto, 1.500. Porque tinha sido feita a primeira observação celeste, né? Então praticamente em 2017 ninguém conhecia muito essa visão, né? E aí a gente começou a fazer as observações, mas só que teve um período em que eu não pude estar tão presente, né? Que foi o período em que eu comecei a cursar doutorado. E aí as atividades elas ficaram meio que assim, num certo limbo, né? A gente fazia atividades, mas só que não eram com tanta frequência. Esse ano e o ano passado a gente já começou a dar início. E foi até uma coisa assim que se tornou bem mais corriqueira, né? A gente fazia praticamente uma sessão ou uma atividade a cada 2 meses, 1 mês em alguns casos. Mas quando você começou, foi já direto com telescópio? Porque você disse que tirava fotografias, né? Sim, Imagens. sim. Com o que? Eu comprei um telescópio, né, de segunda mão. E aí esse telescópio ele me serviu para fazer as observações celestes, algumas delas, e também para poder fazer os registros, né? Porque não precisa assim de muita coisa, né? Esse telescópio eu gastei R$1.500, mas a câmera R$700, então deu ali em torno de 2.200. E eu consegui fazer as observações e os registros, né, da Lua, mosaicos de Lua, né, que são fotografias que a gente vai juntando as partes para formar uma fotografia maior. E como que tu entrou? Então, Como que você resolveu assim entrar? Porque você disse que você já gostava. Sim, eu já gostava. E a gente... o professor Alan, ele sempre trabalhou com astronomia, né? Mesmo nas matérias de física, ele já falava de astronomia e tudo. E eu fui pegando contato com ele e conhecendo também os veteranos daqui do IFRA. E com isso eu comecei a me enturmar mais, ir mais para os laboratórios. Os meninos estavam mexendo no telescópio, eu ia para lá. E foi vindo tanto uma amizade quanto a gente ficava ali observando o planeta e tudo. No começo a gente não sabia mal mexer nos telescópios. A gente penava um pouco, mas aí depois deu tudo certo. Eu vi em algum canto, se não me engano no site do IFRO que o Vitor me mandou o link, que nesse ano vocês fariam 4 observações. Mas alguém já me falou que foram mais. Conta os professores sobre, por favor. Então, nós começamos fazendo uma observação no primeiro semestre, que foi ali mais ou menos meados de maio. Naquela observação a gente juntou mais ou menos umas 350 a 370 pessoas. Aí, no último dia de julho, numa sexta-feira, nós já fizemos uma segunda observação que já juntou um pouco mais. Já chegamos à casa do 500 pessoas aquela sexta-feira, mais ou menos aproximadamente 500. Nós íamos fazer uma na superlua de setembro, só que foi num dia que deu muita chuva, né? Então a gente teve que cancelar, porque infelizmente as nossas observações a gente depende de clima, depende de visibilidade atmosférica, às vezes não é a nuvem, às vezes só está nublado, às vezes é a chuva, é a fumaça. Então a gente mexe muito no nosso calendário para poder ter alguma observação. E também o horário da observação. Normalmente nossas observações começam por volta das 6h30, 7 horas, ali até mais ou menos 10 horas. Então a gente tem que ver que astro, o que vai poder ser observado durante aquele período. E na de setembro, infelizmente, tivemos que cancelar por motivos da meteorologia. Aí nós fizemos dia 14 de outubro, que foi no eclipse. Aí a gente fez uma atividade focada para observação solar. Nessa atividade veio mais de 1.000 pessoas, né, daqui dentro do Instituto. Então foi um sábado à tarde, foi um evento raro de se acontecer, ainda mais na nossa região. Então nós aproveitamos ali para fazer essa observação. Em seguida nós fizemos mais observação. Teve mais uma ainda do turno. E a gente fez as ações nas escolas também. Aí depois a gente começou também a trabalhar junto com as escolas. Nós fizemos com a vinda do planetário, nós tivemos também uma observação. Então normalmente a gente consegue fazer, só que alguns fatores às vezes faz a gente cancelar ou marcar muito em cima da hora. Por isso que é importante ficar de olho no nosso Instagram, porque é por lá que a gente pode avisar. A gente não pode avisar com uma semana de antecedência,
porque pode ter uma chuva, pode estar encoberto o céu, então algumas coisas que não dependem da gente, né? Fica ali meio que por fora disso. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito da superlua, porque eu acho extremamente curiosa, mas a superlua, ela acontece, o fenômeno é só por um dia e só por um determinado momento? Ou é a noite toda, ou 2, 3 dias seguidos assim? Não, a superlua ela é um fenômeno que ocorre justamente devido à posição da Lua com relação à Terra, né? Então ela vai se aproximando, porque a Lua ela gira em torno da Terra, só que ela gira em uma órbita que a gente chama de elíptica, né? Então vai ter um momento que a Lua ela vai estar mais próxima e vai ter um momento que a Lua vai estar mais afastada. E essa diferença faz com que ela fique maior visualmente. E aí isso ocorre em um período específico. Então quando ela está passando por aquele ponto, ela vai se tornar maior e a gente vai conseguir ver ela. Então é por algumas horas que ela passa por aquele ponto. Isso pode acontecer mais de uma vez por ano, né? Isso, ela geralmente ocorre umas 4, 5 vezes ao ano e depende do ano também. Então a gente vai ter esse período em que a Lua vai passar pelo ponto mais próximo da Terra, que é o perigeu, peri de próximo e geu de terra, né? E ela vai passar por esse ponto e a gente vai conseguir observar ela com um tamanho aparente maior. Então ela ocorre diversas vezes ao ano e ela passa por esse ponto uma vez só durante aquele período que ela está se aproximando, tá? Então é por algumas horas, depois ela vai se afastando de novo por causa da órbita que ela faz. Eu só acho bonito também, mas não entendo nada. Aí só pra falar do eclipse, né? Porque o eclipse esperado por mim, quando eu fiquei sabendo do eclipse, falei, eu vou ver esse eclipse. Comprei um negocinho pra olhar o eclipse, mas estava nublado, eu não consegui enxergar de onde eu tava. E eu fui pra academia, e eu com o negocinho ali, toda hora eu saía, cadê o eclipse? Mas as nuvens não deixaram eu ver o eclipse. Mas eu sabia que estava acontecendo ação aqui no IFRO, né? E deu muita gente. Deu sim. Deu muita gente. A comunidade aderiu mesmo ao projeto. Isso, a Dani, ela ficou até na linha de frente lá. Pronto, conta pra gente como foi. A gente se assustou, né? Porque nunca tinha acontecido assim de vir tanta gente para um evento. E a gente fez as máscaras, né? A gente distribuiu pro pessoal e a gente fez também um pouco da apresentação das amostras em 3D que nós temos, né? Só que nós estávamos esperando um público menor. Quando chegou muita gente, tinha muita gente para ver o telescópio lá solar e o pessoal ficou até o dia inteiro no sol do professor. Aí começou a chegar muita gente, as nossas máscaras acabaram e a gente partiu pro laboratório lá de engenharia para fazer mais. E o pessoal ficou tão empolgado que eles compraram as lentes e a gente tava confeccionando as máscaras ali. Na hora. E entregando pra eles. E eu tive que emprestar máscara. Aí eles começaram a dividir as máscaras, porque não tinha mais lente em lugar nenhum aqui pra comprar em Porto Velho. E não tinha mais máscaras. Aí a gente começou a emprestar. Eu falei, olha, pega aqui, olha por tanto tempo e depois você pode dividir com outra pessoa. Aí tava assim, eles começaram a colaborar lá entre si. Aí foi bem da hora, a gente se assustou com a quantidade de pessoas que vieram ver o eclipse. Nesse dia a gente teve mais ou menos 1.000 pessoas, não foi? Foi, então 1.000 pessoas. Eu vi as fotos. Teve muita gente que vinha aqui e acampou mais ou menos, fez um piquenique aqui em frente ao campus, né? Sério. Trouxe lanche. Um evento familiar, né? Foi, o pessoal veio. Então, uma máscara atendia tranquilamente uma família, porque não é recomendável ficar olhando por muito tempo seguido ao sol, né? Então na máscara ali é recomendado de 40 segundos e um descanso de 2 minutos. Até com a máscara? Até com aquele vidrinho. Você olhou mais? Não, eu não consegui enxergar nada. Infelizmente. Então assim, então era tranquilo. Então você fazer essa passagem da máscara, né? Esses empréstimos ali. Isso. E mesmo assim nós colocamos 2 telescópios, né? Um específico para observação solar e um com filtro para observação solar também. Os 2 são materiais particulares, né? Um é do professor Alan e o outro é o meu também. E nós fizemos aí a observação. E a fila era enorme. O pessoal ficou bastante tempo aqui até a Lua sair da sua parar de fazer a sombra. E o pessoal estava ali observando e gostando bastante. E isso é muito interessante para a gente, porque muitos dos nossos eventos acabam tendo uma participação mais de público externo do que o próprio público interno aqui do Instituto Federal. E isso daí demonstra em que a sociedade, né, o nosso entorno, eles gostam e querem mais desse tipo de ação.
é novo, né, pra gente. Eu É. achei muito bonita a atitude de chamar a comunidade, de convidar a comunidade. E vem criança também, né? Tem muita o criança. público assim, que mais se interessa, que mais, na verdade não é nem o que mais se interessa, mas os que mais se sentem à vontade para fazer Umas perguntas. crianças São as espertas crianças. também, tá? Chegava assim e falava, isso daqui é tal coisa, mostrando. Eu nem. Teve crianças que eu nem tive que apresentar o material 3D. Ele já sabia. Eles estavam falando pra mim. Eu ficava, meu Deus, ai que show! Foi. Aí o pessoal perguntava se a gente também ensinava a mexer nos telescópios, perguntava se a gente dava curso. Aí eu tava falando, né? Olha, pra vocês participarem do grupo, participar do Mostro IFRO, tem que entrar no IFRO. Já tava convidando, Já fazendo tava o próprio convidando, PSU. exatamente, lançar aqui nossa página, tá tudo aqui. Ai, que bacana. E eu vou voltar então, porque aí é uma curiosidade minha, porque eu não acredito que quando eu estudava, eu sou química, né? De formação. E quando o professor de física falava anos-luz, pra que o pessoal inventa essas unidades esquisitas? Né? Aí teve a ação do Astro IFRO nas escolas, foi lá na Escola Mariana que a gente também acabou levando a ação das práticas integradoras, né? E tinha um telescópio lá e dei uma fugidinha e fui lá olhar. Quando eu olhei, o rapaz, eu não me recordo o nome dele, ele falou assim, a senhora tá vendo um pontinho preto? Eu falei, tô. O que é esse pontinho preto? É uma explosão. Uma explosão, isso aqui é uma explosão. Estava observando o som. E que aquilo ali tinha acontecido há cerca de 8 minutos. E que leva não sei quantos milhões de anos-luz para eu enxergar as coisas lá no céu, lá no universo, acontecem e elas demoram milhões de anos para chegar até aqui e ainda na velocidade da luz. Essa unidade é real? Sim. Então, por exemplo, a estrela mais próxima é a Próxima Centauri, né? Ela fica num sistema que tem 3 estrelas, 2 maiores girando uma ao redor da outra e uma por fora. Então essa estrela está a aproximadamente 4 anos-luz de distância. Então 4 anos-luz dá aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Tu corre até lá? Não. E aí a próxima galáxia, por exemplo, que fica a 2,5 milhões de anos-luz. Então a gente só consegue ver a imagem, a luz que ela emitiu, que ela emitiu hoje há 2 milhões de anos atrás. Ou seja, quer dizer, a luz que ela emitiu hoje, a gente só vai conseguir observar daqui a 2 milhões e meio de anos. Ou seja, a gente não vai observar. E a que a gente está vendo agora foi emitida há 2 milhões e meio de anos atrás. Então essas são as dimensões. É olhar para o Isso é um passado. choque pra mim. Olhar para o céu. Então, olhar quando você olha o céu, você está olhando o passado. Então até aqui, por exemplo, na Literalmente. nossa sala, enquanto a gente está observando um ao outro, a gente está observando outra pessoa no passado. Porque a luz bate na pessoa e vem em direção a gente. Uau. E esse tempo ele já é um tempo que faz com que a pessoa ela se modifique. Seja frações de segundos ali, mas a gente sempre olha o passado. Eu gosto muito da física, mas eu não entendo não. Mas eu gosto. Aí vem a importância dos telescópios, né? O James Webb, o Hubble, que eles começam a tentar identificar mais ou menos em quanto tempo já o universo, né? Uhum. Então eles já estão batendo 18... O universo inteiro tem 9,93 bilhões de anos-luz. Bilhões. Nossa, a Bilhões. gente agora só trabalha na casa dos bi. E ele só tem esse tamanho porque ele, de certa forma, ele está acelerando a expansão. Então isso faz com que ele aumente o tamanho dele, O universo. o universo. Apesar de ele ter 13,5 bilhões de anos ao total. De onde vem essa medida? A gente consegue estimar, a gente consegue pegar o brilho das galáxias mais distantes, a gente consegue fazer uma projeção da inflação e verificar essa questão de acordo com as teorias que a gente tem, fazendo comparação dos dados que a gente observa com as teorias que a gente tem sobre a evolução e sobre o nascimento do universo. Posso fazer um devaneio agora? Pode ser, senhora. Isso significa que aqui por exemplo, aqui é o universo. Se ele está em expansão, existe alguma coisa aqui fora do universo. Ah, isso aí é uma coisa. É porque se ele está expandindo, tem algo para ele afastar. Sim, não, né? Porque, por exemplo, enquanto o universo se expande, ele vai criando espaço e criando tempo ao ponto em que ele se expande. O que está por fora do universo? Pois é, essa é uma pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. É isso que o pessoal está com os telescópios, está com o Hubble, está com as missões do James Webb. O James Webb está tentando ver se ele consegue identificar mais essa idade do universo, né? Então, os sensores do
James Webb, eles já tem uma calibração melhor do que a do Hubble, né? A tecnologia evoluiu e tudo, eles já usam sensores diferentes, né? O Hubble é um sistema óptico, e então eles querem tentar cada vez mais identificar e aprender isso, né? Aí existem N teorias que se formam, né? Até mesmo será que a gente não vive dentro de uma bolha? Não, a gente vive dentro de um buraco negro, e por isso que a gente nunca consegue chegar à borda, ao final, né? Ou também tem a do casco de tartaruga. Então existem N pensamentos ali, N teorias, e o pessoal está tentando. Mas para vocês, então, existe a borda? Tem para vocês, no caso, porque vocês trabalham com isso, essa questão, vocês gostam e pesquisam. Essa questão da borda assim, do universo é uma coisa que eu acho que remete até ao que a gente achava antigamente na época em que a gente não tinha explorado o mundo de forma tão clara, que a gente achava que o mundo tinha uma borda, né? Então é meio que fazer uma inferência no escuro, né? Dizer se ele tem ou não, mas de acordo com as teorias, enquanto ele se expande, ele vai criando tempo e espaço. Então existe um momento em que o universo ele meio que alcança o nível máximo de expansão. E o senhor, professor? Existe uma borda? Bom, é o mesmo pensamento ali, assim. Quando a gente não conhecia, né, a gente achava que tinha uma parede de gelo, que tinha parede de terra, ou que não tinha mais nada além da água, né? Até que alguém entrou numa caravela e atravessou. Né? Então, enquanto eu não conseguir observar aquele lado, não tem como fazer. Tanto que essa parte da cosmologia, da astrofísica, ela é muito observacional. Né? Pode ver que os instrumentos são quase todos de observação. Né? Então, vai criando novos equipamentos, vai pensando novos sensores para tentar cada vez mais entender o que está acontecendo lá na frente. Eu vou sair sem essa resposta da borda. Vou deixar aí para o nosso público, né, imaginar sobre também. E continuando sobre a atividade que vocês fizeram até as escolas, né, que vocês visitaram, o Astrolifo levou, aliás, lá na Escola Mariana. Quais foram as outras escolas visitadas? Foram só públicas? Foram só públicas até. Teve a do início do ano, foi o Barão. A gente foi no Barão de Solimões, na Escola Mariana. Teve uma escola também Teve o campus de... Teve Jaru, no passado. No passado a gente foi para Jaru. Teve algumas expedições que a gente fez para o Baixo Madeira, lá para a região de Nazaré, do distrito de Nazaré. E eu acho que há 2 semanas atrás os alunos foram em Costa Marques fazer uma observação celeste junto a 2 comunidades, que são comunidades quilombolas. Então a gente atende algumas escolas, sim. E ao longo desses anos também a gente fez alguns atendimentos, como no João Bento da Costa, no Daniel Neri, e algumas outras escolas, como o John Kennedy, por exemplo. Então, tiveram várias escolas que a gente fez observações. Como que é a aceitação do público? Eles gostam, não? Geralmente a gente faz uma palestra antes, ou então desenvolve alguma atividade com eles, desenvolve alguma oficina, e em seguida a gente mostra na prática, por exemplo, as questões da observação solar, né? Que observar o Sol é uma coisa que a gente pode fazer de forma perigosa ou então de forma segura, né? Fazer de forma perigosa é igual aconteceu com algumas pessoas que fizeram a observação a olho nu durante o eclipse, né? Ou então que fizeram com chapas de radiografia. Isso é uma observação que não é indicada. E de forma segura é através de instrumentos ópticos específicos para isso, como os telescópios e os telescópios munidos de filtro, né, solar. Eles vão refletir 99,9% da radiação eletromagnética proveniente do Sol e deixar passar somente uma pequena proporção. E a gente faz sempre isso. E a aceitação é uma aceitação bastante grande. A gente consegue envolver sempre os alunos, porque quando a gente mexe com mundos que não foram explorados ainda, a questão da imaginação ela aflora bastante. Então, já pensou, por exemplo, utilizar um dirigível para viajar pelas nuvens de Vênus e saber o que existe realmente nas nuvens? Se a notícia da fosfina, né, que foi detectada, é uma notícia real ou se é uma questão que a gente precisa melhorar ainda os aspectos teóricos da física e da química. Então,
visitar, por exemplo, os planetas como Júpiter e Saturno, ver os anéis de Saturno de forma mais próxima, ou os furacões que existem em Júpiter. Acho que é uma coisa que os alunos realmente gostam e se veem ali naquela questão de exploradores, né, do cosmos. Só uma curiosidade também. Tem alguma forma de eu identificar, olhando para o céu à noite, e diferenciar o que é estrela e o que é planeta? Há essa possibilidade? Tem. Como que eu identifico? A estrela ela sempre está brilhando. Um planeta, ele não fica piscando, ele não fica brilhando ali. Aquela ele luz intensa. uma luz assim, tipo, meio que estática, né? Ela não fica cintilando, né? E, além disso, você pode usar aplicativos para isso, né? O Stellarium, existem vários aplicativos em ambas plataformas, né, de celulares, em que você pode baixar e apontar para o céu e ele vai te falar qual estrela, qual é a parte da constelação, o que você está observando ali. Existem outros aplicativos também que vai te mostrar o alerta de algum satélite artificial, a estação internacional, a estação chinesa. Você acaba sabendo mais ou menos que horário passa um determinado satélite. Por exemplo, por volta das 19 horas, né, uns 5 minutos antes ou depois, passa o satélite do NOAA-2. Horário de Rondônia, no caso. Horário de Rondônia. Então você vê aquela órbita daquele satélite ali, mais ou menos, você já fica de olho na posição, né, e do horário lá para você ver se você consegue acompanhar aquele pontinho de luz brilhando, correndo no céu, né, aquela estrelinha que vai correndo, né, que é um satélite artificial da gente. Então, com isso daí, você vai observando e você vai aprendendo as datas, né? Tem até algumas histórias interessantes que na década de 80 e 90 tinha uma constelação de satélite chamada Iridium, né? Em um determinado período, ela fazia um brilho muito forte, ela dava tipo um flash no céu, né? Que chamavam de Iridium Flares. E algumas pessoas elas se aproveitavam da inocência das pessoas para falar que se comunicava com seres de outros planetas. Aí falava, se eles estão aqui, se você olhar em tal posição nesse horário, vocês vão ver que eu consigo comunicar. Aí o cara mais ou menos sabia que horário ia acontecer esse Iridium Flare, aí falava, estão observando a gente aqui. Outra questão também dos planetas é que eles sempre passam por uma faixa do céu, né? Que é a mesma faixa que o Sol percorre, que é o que a gente chama de eclíptica. Então essa é uma das formas de você identificar as estrelas dos planetas. A questão que o professor Fernando falou também, da questão da estrela ela cintilar e os planetas não, é em virtude da atmosfera, né? A atmosfera faz com que a radiação que venha da estrela ela sofra com a turbulência da própria atmosfera. Já as radiações que vêm dos planetas, a luz, elas são luz provenientes de reflexão, porque o planeta ele não emite luz própria. Então essa luz ela já vem praticamente sem essa interferência da atmosfera, porque elas são de comprimentos diferentes e também elas já vêm polarizadas, né? Então essa é uma das formas de a gente identificar os planetas e diferenciá-los das estrelas. Tem uma... O dia eu não vou lembrar, né? Mas tem vezes que eu olho assim, de repente, pela janela do meu quarto tá a lua e tem um ponto muito brilhante, meio laranjado. É um planeta, eu tenho certeza que é um planeta. Porque alguém havia me ensinado que era um planeta. E eu fico ali sonhando. Olha o planeta. Né? Eu lembro que uma vez você me passou um aplicativo, mas eu perdi o celular e eu não sei mais. Sim. Aí você pode depois falar pra gente, que a gente coloca na descrição do vídeo, qual é o aplicativo que o pessoal deve verificar. Usar, porque é lindo ver tudo aquilo. Eu tava pirata com aquele aplicativo lá. O Clóvis achava que eu tava ficando maluca. E eu, Clóvis, eu tô vendo isso. Pelo aplicativo. Imagina, né? A gente consegue ver as constelações, os planetas, a gente consegue ver os satélites também. E tem versões pagas que ele traz, além daquilo, algumas informações. Então é como se fosse uma enciclopédia mesmo sobre a astronomia. Nossa, é maravilhoso. Eu realmente faltava era ficar assim, ficava, olha que lindo, o Saturno, e ficava tentando identificar os planetas, né? Eu vou pedir para que ela fale um pouco sobre isso, porque eu creio que ela já sabe. Estrela morre? Eu ouvi alguém falar que estrela morre. Estrelas morrem, sim. Estrelas morrem, sim.
dependendo do tamanho da estrela, pode até virar um buraco negro. Talvez se o Sol é uma estrela e ele pode explodir. Só não pode morrer, não. Não, vai morrer, mas só que daqui a uns 5 bilhões de anos é a perspectiva. Ah, é? E uma estrela normal comum tem mais ou menos quanto tempo de vida? Depende da massa dela, né? Porque quanto maior a massa, maior o tamanho, a velocidade da queima, né? Porque a ação da gravidade vai fazer com que a gente funda mais átomos de hidrogênio para transformá-los em hélio. Então, essa velocidade de queima vai ser mais rápida. Então, quanto maior a estrela, mais rápida vai ser a vida, mais curta vai ser a vida dela. Uma estrela cadente é uma estrela que tá Não, morrendo? é uma estrela cadente. O professor Fernando aí é o nosso Eu acho que é. O que é uma estrela cadente, professor? Porque esses dias eu vi uma. Não, o que é? É alguma coisa que reentrou à atmosfera. Né? Então, por causa do atrito da nossa atmosfera, ele vai começando a aquecer aquele objeto e ele queima e deixa aquele rastro brilhante. Né? E isso daí pode ser ou material humano, né? Resto de satélite, pedaço de foguete. Nós lançamos já muitas coisas na nossa órbita. Né? Então, às vezes, alguma desse material entrou, ele queimou e ele fez aquele rastro. Ou então pode ser alguma rocha mesmo. Tomara que eu tenha visto uma rocha. E você vê aquela reentrada. Isso daí dura poucos segundos, né? Uma reentrada ali. E como o nosso planeta ele está em órbita, ele está andando no espaço, né? Imagine que passou um cometa. Aquele cometa deixou uma série de fragmentos ao longo do pedaço. E a Terra daqui a pouco vai passar no meio daqueles detritos. E isso daí vai fazer a famosa chuva de meteoro. E também nós temos um projeto que nós apontamos câmeras para o céu. Essa câmera ela detecta a movimentação e identifica se houve uma reentrada de uma estrela cadente, né, de um bólido. Né? E com isso daí você começa a fazer parte de uma rede mundial, né, que é a Bramon, é uma dessas redes, em que você cataloga essas reentradas. E com isso você começa a estudar se nós estamos passando por novas chuvas de meteoros e identificar de onde que é a origem disso. Né? No mercado, vamos botar assim, no mercado cinza, um asteroide pode valer algumas dezenas de milhares de reais. Então teve um caso famoso no interior de Minas Gerais que caiu muitos fragmentos de rocha e a rocha caiu do céu, caiu no terreno da sua casa. É de quem? Meu, eu quero vender. Tantos milhões eu quero vender. Então começa aquele pessoal querer comprar, mas no Brasil já existe uma legislação que é do Estado, é da União. Mas o interesse desses pesquisadores é para fazer novas descobertas. Pode ter alguma combinação química ali diferente naquele objeto. Pode ter algo diferente, algo que vai explicar, ou que vai ser a chave para explicar alguma coisa que aconteceu no nosso planeta. Então, esse é o interesse. Então, por isso que o pessoal paga algumas dezenas de dólares aí nesses objetos para poder tentar fazer as pesquisas. Não são todos, né? E pela coloração do objeto, eles tentam identificar também de que é aquele objeto. Quando ele é mais amarelado, o pessoal já identifica que deve ter um pouco mais de enxofre. Então tem uma tabela lá de cores em que você consegue mais ou menos identificar qual era a composição base daquele objeto que você observou. Esses objetos, eles são os meteoros, os detritos, né, os meteoritos, eles são importantes até do ponto de vista histórico, né? Porque antigamente, como a gente não tinha produção de ferro assim, de forma simples, na época dos faraós, eles utilizavam essas pedras que caíam, que eram ricas em minerais metálicos, ferro, níquel, e derretiam para fazer adagas. Então, na maioria das vezes, um faraó ele era enterrado com uma adaga feita de meteorito, porque era um material bem mais fácil de ser maleável e bem mais fácil de ser purificado no limite lá da produção que eles tinham antigamente, né? E aí a questão que o professor fala dos estudos, tem um detrito desse que data de quase 5 bilhões de anos, então que é o Angra 2, se eu não me engano.
Ele foi batizado em razão da descoberta dele ser especificamente lá na região de Angra. E aí ele tem essa idade. Então significa que ele foi formado na época em que o sistema solar estava se formando. Então a gente consegue fazer uma comparação de como é que eram os detritos que formavam os planetas, a gente consegue fazer uma comparação de como que esses detritos chegavam na Terra primitiva, né, no caso. Então a gente consegue fazer uma comparação de diversos parâmetros que a gente não tem acesso de forma direta, né? Quando ele atravessa a atmosfera, ele atravessa em forma de fogo, né? Que a gente vê amarelado. Aí depois ele apaga a cor vai depender da formação base do elemento daquele objeto, né, da queima dele. E ele aquece por causa do atrito com a atmosfera. Então por isso que ele se torna visível, né? Porque ele literalmente vai queimando com aquele atrito, né? Aí quando ele chega aqui na Terra, ele já chega mesmo em forma de rocha, pedra. Aí ele já está uma pedra meio que derretida, né? Quando chega restos de cair no chão, que muitos deles só apenas pulveriza na atmosfera. E já que a gente está falando aqui de planetas, astros, não mencionamos asteroides, que eu sei que tu está em busca de um asteroide, mas antes do asteroide, o nosso planetário. Eu sei que tem um projeto para o nosso planetário. E aí, a quantas anda? Tá. O projeto hoje ele foi formalizado, ele se encontra com a reitoria. A reitoria esteve agora final de novembro em Brasília e as informações são que foi homologada a verba. Então, foi assinado o repasse da verba para o Instituto Federal. Provavelmente essa verba chegue em março do ano que vem. E com isso daí a gente vai estar com a verba já para fazer os empenhos, para começar o processo licitatório. Então hoje a gente já discute as informações de qual vai ser a posição aqui dentro, em qual área do campus ele vai ficar, se ele vai integrar com algum outro ambiente ou não vai integrar, vai ficar mais isolado. Essas são as discussões hoje que nós estamos tendo. Mas aí é para comprar telescópio de primeira. É telescópio, né? Telescópio de primeira, né? O planetário ele é diferente, ele é um domo, né, uma estrutura esférica, meio esférica, né, domo, e com um projetor específico que ele vai projetar a imagem em todo aquele domo. A gente tem uma TV que ela é uma imagem quadrada, a gente tem um projetor que a gente vê aquela imagem quadrada, aquele projetor na verdade ele manda no domo, no semicírculo inteiro, né? Então você vê em toda aquela área ali, e ele é utilizado a um domo digital. Quer dizer, um projetor digital. Esse projetor digital é que nem o projetor que a gente tem. Sim. De acordo com o conteúdo e a mídia que eu vou passar, eu posso fazer N uso dele, né? Então, inicialmente vai ter conteúdos voltados especificamente na área da astronomia, vamos poder utilizar softwares específicos para fazer simulação de céu noturno, de poder dar aula e fazer mini cursos sobre a astronomia, movimentação de astros, porém também pode trazer novos materiais. Como ele é um projetor digital, uma câmera 360 graus, né, que hoje é bem em alta, pessoal andando com essas câmeras 360 graus gravando, você pode fazer filmagens específicas do Instituto Federal, de pontos turísticos de Rondônia, de Porto Velho, e projetar isso no nosso planetário também. Então a gente pode começar depois a criar nossos conteúdos de planetário. Imagine filmar Vale das Cachoeiras, monumentos históricos, e poder criar isso daí. E essa rede de planetários, elas se conversam e trocam materiais. Então a gente pode começar no futuro até poder gerar mídia e exportar esse material para outros locais, né, para outros planetários no Brasil. Que era essa a minha próxima pergunta, né? O valor desse trabalho, desse projeto todo para a nossa comunidade científica. E aí eu vi alguma coisa, a minha cabeça não conseguiu fixar muito bem. Eu não lembro o nome da empresa, mas é uma parceria de um projeto de vocês, eu não lembro, mas estava o nome de vocês dois. Do MCTI? Eu vi, isso, o MCTI. O MCTI é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas tinha o nome de uma empresa internacional lá, junto com a NASA. Porque é a caça aos asteroides. Isso. O que acontece ali?
A cada mais ou menos 4 meses, o MCTI, ele, em parceria com a NASA e com outras agências de fomento, ele publica algumas imagens, um pacote de imagens, né, que eles batem do cinturão de Kepler. Kuiper. Né, eu tinha fugido do nome dele. Aí, essas imagens são divulgadas a N locais, N grupos, né, que se inscrevem ali para analisar essas imagens. E você tenta identificar objetos diferentes naquela imagem, né? Então, naquele pacote de foto, você vai ver um objeto que ele se movimentou, né, no plano de sequência de foto. Aí você vai clicar nele e você vai tentar identificar se já é um objeto conhecido ou não. Colocar os próximos discentes aí para fazer a... Não é, menina? Aí o Ifro Campos Calama, discente tal, do projeto, conseguiu identificar um. E vai uma nomenclatura com o nome do aluno, né? Se eu não me engano. Ele vem com a nomenclatura lá. Você pode criar e ele pode fazer um nome de resumo de aluno. Né? Alguns institutos põem a sigla da instituição de ensino, alguns botam o nome do grupo, que não é restrito apenas a instituições de ensino. Então pode ser grupos de astronomias também que trabalham, né? É igual essa história que o senhor comentou um pouco antes, de que quando você descobre, você faz a patente, literalmente você dá o nome realmente, aquilo ali fica no seu nome? Aquele objeto vai ser... Normalmente esses objetos eles têm uma sequência numérica, um ano e algumas letras para identificação da pessoa, identificação de quem quer, né? Mas quem faz não é a própria pessoa, ou eu quero que seja assim. Ela pode parte do nome ela indica, né? Porque normalmente vai vir um ano que foi encontrado aquele objeto, então alguma parte da nomenclatura daquele nome mais ou menos já segue um critério ali já pré-estabelecido, né? Já tem um ID para ser feito. Sim. E você, Daniele, tem observado muito aí? Conta um pouco mais pra gente sobre a sua participação nos projetos. No Astro Ifro? A gente fez um último evento. Depois eu vou falar. A gente fez um último evento aqui que uma escola veio ver a gente aqui. Eles viajaram de Buritis até Porto Velho só pra ver o Astro Ifro e conhecer o instituto também, né? Mas vieram mais assim pra conhecer o Astro Ifro, ver o que era. Aí a gente preparou, a gente puxou um pouco, né, o nosso curso de física. Fizemos uns experimentos lá e mostramos os telescópios. E o pessoal ficou encantado. Tanto com o instituto, mas também com o Astro Ifro. Foi o último evento do ano. Escola de ensino fundamental? Técnico. Técnico, Buritis. De Buritis, isso. O Ifro que convidou? Eles falaram com o reitor, o diretor aqui do Ifro, e eu consegui falar também com eles e tudo, ajudei, e daí a professora de lá, ela é conhecida minha, aí ela pediu para que eu preparasse alguma coisa para eles aqui, para que eu guiasse eles no tour pelo campus. Aí eu falei com os outros cursos também, eles toparam e a gente começou a mostrar, mas a galera gostou mais. Não gostou mais, né? Mas se encantou. Sim. Meu Deus. Se encantaram mais assim com o Astro Ifro e ficaram animados. Mas é porque é encantador. O céu e a água, né? São encantadores. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, mas antes de nós finalizarmos, eu gostaria que vocês dessem um recado para a nossa comunidade, o nosso telespectador, aquele jovem que pensa em entrar para a instituição, né, que quer conhecer um pouco mais da instituição. Eu gostaria que vocês dessem um recado e chamassem essa comunidade para vir para cá, para desmistificar essa história do Ifro particular, do Ifro impossível. Olha, se eu fosse um aluno de ensino médio, um aluno de ensino fundamental, né, prestes a entrar no ensino médio, provavelmente eu teria feito a escolha de vir para o Ifro, né? Tanto no quesito da ciência, quanto no quesito técnico da aprendizagem de novas formas de produzir as coisas, como, por exemplo, utilizar os laboratórios, utilizar as impressoras 3D que a gente estava falando inicialmente, as CNCs. Então, aqui a gente tem uma possibilidade muito grande para quem tem vontade de levar o seu conhecimento não só sobre a natureza, mas também sobre o mundo do trabalho. Então, essa abordagem que a gente faz aqui no Instituto Federal,
que é uma abordagem muito disciplinar e também uma abordagem de assim, múltiplas áreas do conhecimento humano, é uma coisa que a gente só consegue encontrar aqui, independentemente assim, da escola, se for particular ou pública. O IFRO tem esse diferencial que eu acho que nenhuma outra escola daqui do estado consegue oferecer aos alunos. Então, se você tem vontade de desenvolver um conhecimento sobre a natureza e também sobre o mundo do trabalho, acho que é imprescindível que você tente o IFRO e consiga se turmar aqui nos grupos de pesquisa, que é um dos pontos-chave também, né? Dentro do Instituto Federal, o AstroIFRO ele não é restrito aos alunos de física, né? Por exemplo, eu sou da área de informática e como robista participo do grupo. Então eu já tenho puxado alguns alunos aí da informática que já estão começando a entrar dentro do AstroIFRO, e ele é interdisciplinar. A astronomia ela é uma ciência interdisciplinar. Então, existem várias possibilidades de projeto de pesquisa, quem quer participar dos eventos de extensão, quem quer usar ali como uma prática, como hobby. Também é importante a pessoa entender, se ela entrar, independente do curso, seja dentro da área do técnico, de química, edificações, informática, eletrotécnica, ele pode vir integrar o grupo do AstroIFRO, aprender a operar telescópio, participar com a gente dos projetos de extensão, projetos de pesquisa. Às vezes nós marcamos ali, rapidinho montamos um telescópio só para a gente mesmo observar uma asa ali, bater uma foto, fazer alguma atividade. Isso daí vai integrando o aluno também. Então, ele tem possibilidades aqui dentro do IFRO, né? Por diversos grupos de pesquisa, nós vemos assim, é totalmente diferente daquela escola tradicional que nós tínhamos, né? Que o professor ele dava aula na escola e mais outras 3 escolas. Então ele vinha só naquele dia, naquele horário, naquele momento de aula. Aqui os professores do Instituto eles estão aqui abertos para receber os alunos, para conversar com os alunos, para trabalhar com eles. E o que ele aprende aqui não é só a área de formação dele. Ele aprende dentro do AstroIFRO ou em outros grupos de pesquisa, ele opera impressora 3D, ele aprende a fazer solda de conectores, ele aprende na parte de automação, usa Arduino, usa Raspberry, usa outros microcontroladores, ele utiliza a parte de CNC, de corte a laser. Então ele cresce muito nisso daí, não só é a formação técnica dele, ele aprende muitas outras vertentes que colaboram na formação profissional dele. E você, Daniele, como aluna, qual o seu recado para essa garotada? Bom, como aluna da graduação, você que está prestes a terminar o ensino médio, não está sabendo muito para onde ir, nem o que quer, mas gosta da área de exatas, eu queria dizer que o IFRO está de portas abertas para receber vocês, que não é algo impossível, seja lá qual for a sua escola, e que nós do AstroIFRO também estamos com vários projetos para o ano que vem e nós estamos aqui para receber vocês. E que o IFRO ele é um lugar muito acolhedor. Eu me sinto em casa aqui. Aqui vai ser a sua segunda casa. Ou a sua primeira casa também, que você vai passar bastante tempo aqui. Dependendo do projeto. Exatamente. Mas é algo muito bom. Os professores estão sempre aí para te ajudar. Você vai ser bem recebido, bem acolhido. E, é claro, vai ter o AstroIFRO aqui, né? Você pode chegar lá no curso de física, no laboratório de física. Você vai se enturmar com a galera do AstroIFRO. E estamos aqui esperando vocês. Bom, então é isso, pessoal. Só gostaria de deixar aqui para vocês seguirem o AstroIFRO lá no Instagram, tá bom? E apreciar todas as informações. Inclusive, vai aparecer lá que do dia 13 e dia 14 vai acontecer um fenômeno. Tem uma chuva de meteoros previstas aí. Vamos ver se a meteorologia vai ajudar a gente. Vai ajudar. Acompanhe, então, o Instagram do AstroIFRO, tá bom? Bom, então é isso. Finalizamos por aqui com os nossos convidados. Ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o AstroIFRO, acompanhe as páginas e tudo mais. Curta a nossa página oficial do IFRO Campus Calama, compartilha e dê um like lá. E outra coisa, comenta também, tá? Sobre a participação do pessoal do AstroIFRO. Obrigada.